Olá, turmas. Aqui é a professora Diana Monteiro, professora de Física das turmas de primeiro ano, tá bom? Na videoaula de hoje, nós vamos abordar um tema chamado Trabalho de uma Força, ok? Mas antes de iniciarmos, né, vou deixar nosso recadinho especial, que é para vocês visitar o nosso canal no YouTube, deixarem seus likes, curtir muito, tá bom? Assistam os vídeos, são muito importantes para vocês, ok? Vamos adiante, né? Pessoal, né, hoje nós vamos falar sobre o conceito de trabalho, certo? Trabalho que a gente representa tanto pela letra W, que é a mais utilizada, como por essa letrinha aqui, tá bom? A gente vai trabalhar aqui na nossa aula com a letrinha W, beleza? Então, vamos adiante, né? Gente, a ideia básica, né, de trabalho em mecânica é mais ou menos a seguinte. Digamos que, né, vamos dizer que a gente tem aqui esse bloquinho, certo? Né? E esse bloquinho está sendo empurrado por uma força F, certo? A gente pode observar aqui que o bloquinho está sendo empurrado por uma força F, tá certo? Então, empurra o bloquinho e daí ele se move. Se move com uma certa distância que eu chamei de D, certo? Então, a esse bloquinho é aplicada uma força F e com isso ele se move com uma distância D, beleza? Tudo certo, né? O que acontece então, pessoal? Conforme o bloquinho anda, né, ele vai estar ganhando velocidade, certo? Como eu estou empurrando ele, ele vai estar se mexendo cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Esse bloquinho, né, ele vai ter cada vez mais energia, beleza? E se eu estivesse tentando segurá-lo, né? Se eu estivesse tentando segurar esse bloquinho, né? Enquanto ele se mexe, ao invés de empurrar, se eu estivesse tentando segurá-lo, ao invés de empurrá-lo, né? Da mesma maneira, ao invés de estar ganhando energia, né? Eu estaria freando o bloquinho, eu estaria tirando a energia dele, certo? Por isso, pessoal, ele estaria parando, conforme a gente pode observar, né? Aqui na figura, tá bom? Tudo certo? Então, gente, o trabalho na física, né, o trabalho em física, é uma grandeza que mede justamente isso que a gente abordou. É justamente isso que eu falei para vocês. O quanto de energia a força F dá ou tira do bloquinho, né? Porque é o nosso exemplo aqui, né? Para o bloco do bloco, né? A ideia é mais ou menos essa, tá certo? E qual seria o jeito de calcular, né? Esse trabalho? O jeito, pessoal, de calcular esse trabalho assim, é bem simples, tá, gente? É bem simples. O trabalho é simplesmente força, certo? Vezes distância, que foi as duas variáveis que nós vimos lá, né? A força sendo aplicada e a distância que o bloco percorreu, certo? Então, o trabalho, ele é simplesmente força vezes distância. Essa fórmula, pessoal, aqui, ó, eu coloquei as duas fórmulas, essas duas fórmulas, que na verdade é a mesma, só para mostrar para vocês as duas letrinhas, tá bom? Mas vamos abordar com essa, tá certo? Então, essa fórmula aqui, na verdade, certo? Ela só vale quando a força for constante, certo? Ela só é válida para uma força constante, tá? Depois aí eu falo para vocês, eu comento aqui, né? Quais são os outros casos também, né? E explico por que essa questão de mais ou menos aqui, tá bom? Eu coloquei aqui para enfatizar, mas a gente vai abordar também, ok? Tá certo? Mas a ideia é bem simples, é só multiplicar o valor da força vezes o valor da distância, beleza? E agora, pessoal, falando um pouquinho das unidades, né? Que a gente não poderia deixar de falar das unidades, falando aqui um pouquinho das unidades. Normalmente, gente,
Nós medimos a distância em metros, certo? Né? Que é a distância em metros, certo? E as forças em newtons, né? A gente já vem trabalhando há algum tempo com força e vocês observam que força é dado em newton, tá certo? E a unidade de trabalho, gente, vai ser, no fundo, né, a mesma coisa, que newton vezes metro, tá bom? Só que nós não vamos utilizar newton vezes metros dessa forma, a gente vai chamar isso de joule, tá bom? Tá certo, gente? Que é a mesma unidade, né, de energia, tá bom? Então, a unidade de trabalho vai ser joule, que a gente representa só pela letra J maiúscula, tá bom? Tudo certo? O trabalho, pessoal, né, então vai ser uma medida, né, de energia que a gente mede em joule, certo? E também, ele também é uma grandeza escalar, tá bom? Pra não esquecer, ele é uma grandeza escalar. Assim como todas as formas, né, de energia. Belezinha? Fazendo aqui um comentário, pessoal, ressaltando aqui essa parte, a gente vai falar um pouco sobre os sinais, tá certo? Que eu coloquei lá na fórmula e falei para vocês que ia abordar. Então, a gente vai falar um pouco aqui dos sinais, tá bom? Falando um pouco sobre esses sinais, gente, que tá aqui, né? O trabalho, ele pode ser positivo, certo? Ele pode ser positivo ou negativo, tá bom? Ou positivo ou negativo. E vocês vão ter que se preocupar com o sinal, tá bom? Sempre que a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, ou seja, sempre que a força ajuda o movimento, nós dizemos que o trabalho é positivo, tá bom? E sempre que a força e o deslocamento têm sentidos contrários, ou seja, né, quando a força estiver atrapalhando, posso falar assim, o movimento, nós dizemos que o trabalho é negativo, ok? Vamos fazer aqui um exemplo, né, bem prático para fixarmos, né, para clarear um pouquinho aí as nossas ideias, né, tá bom? Então, no exemplo, pessoal, que eu trouxe para vocês aqui, nós temos a seguinte situação, né? Nós temos aqui um bloquinho, né? Mais uma vez o bloquinho, né? Nós temos aqui o bloquinho que está sendo empurrado com uma força de 10 newtons. Aqui eu não estou usando mais as letras, aqui eu já estou usando os valores, tá certo? Então, o bloquinho está sendo empurrado com uma força de 10 newtons. Quando faço isso, pessoal, quando eu faço isso, ele está se movendo a uma distância de 4 metros, certo? E tem uma força de 6 newtons aqui, olha só, aqui, ó, atrapalhando, certo? Ok? Captada a mensagem, né? Vamos adiante. O que é que nós fazemos? Eu quero calcular o trabalho dessa força, certo? E como é que a gente vai fazer isso? A ideia é muito simples, bem simples mesmo. A ideia, pessoal, a gente vai pegar a nossa equação, né? O trabalho, como a gente viu, vai ser força vezes distância. Então, aqui, ó, em vermelho, o que foi que eu fiz? Trabalho igual a força vezes distância. Não coloquei a fórmula não, mas vocês sabem. Trabalho igual a força vezes distância. Então, o trabalho vai ser igual. Quem é a força que está sendo aplicada ao bloco? 10 newton, né? Quem é a distância? Qual foi a distância? 4 metros. Então, quando eu multiplico 10 vezes 4, eu vou encontrar 40 joule. Beleza? Só, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado com o sinal, né? Nesse caso, ele andou para frente e a força também estava para frente, certo? O bloquinho andou para cá e a força também estava no mesmo sentido, certo? Estava ajudando o movimento, né? Então, o trabalho vai ser positivo, tá bom? Já olhando para essa outra aqui, ó, né? O que é que nós temos? Trabalho igual força, 6. Distância, 4. É a mesma distância, tá bom, pessoal?
Multiplicando vai dar quanto? 24, beleza? Só que, mais uma vez, a gente tem que se preocupar, tem que ter cuidado com o sinal, né? Ele tá andando para frente, certo? Mas a força está para trás, né? O bloquinho está se movimentando para frente, mas a força está para trás. Sempre que a força estiver atrapalhando, como eu já mencionei anteriormente, o trabalho vai ser o quê? Negativo, né? Aí eu coloquei aqui de lado só para a gente lembrar. E eu aplico o sinal negativo aqui. Então, o trabalho nesse caso, gente, vai ser igual a menos 24 joule. Beleza? Simples, né? Dessa vez eu não exagerei, é simples mesmo, tá certo? Uma observação, gente, é se a questão, o exercício, falar sobre trabalho total, certo? Se a questão falar de trabalho total, é uma observação, né? Então, se a questão falar de trabalho total, o que a gente faz? Nós temos dois jeitos, duas maneiras, na verdade, né, de calcular esse trabalho total. Ou você soma o trabalho de cada força, né, e você soma, não importa quantas você tem, você soma, tá bom? No nosso caso aqui nós tínhamos duas, né? Então, aqui no nosso caso nós vamos fazer trabalho total igual trabalho 1 mais o trabalho 2. Esse foi o trabalho 1, esse trabalho 2, tá certo? Trabalho 1 mais trabalho 2. Então, o trabalho total vai ser quem? Quem foi o trabalho 1? 40. Quem foi o trabalho 2? 24. Só que eu que esqueci de colocar, foi 24 aqui. Mas considerem 24, por favor. Tá certo? Então, seria 24. Não sei de onde eu tirei esse 12, né? Mas, enfim. 40 menos 24 vai dar igual a quanto? 16, certo? Então, o trabalho total aqui seria 16, né? Ok? Um outro jeito, Diana, por que aqui é menos, né? Se aqui em cima é mais e aqui é menos, a gente observou o sinal daqui, ó, certo? Menos com mais, menos, tá bom, pessoal? Por favor, considerem aqui 24, tá bom? Subtraindo igual a 16. Então, uma outra maneira, né, um outro jeito de calcular o trabalho total, ao invés de calcular o trabalho de cada força e somar, como foi aqui no primeiro caso, né? Primeiro, soma as forças, né? E dá a resposta. Nesse caso aqui, ó, a força resultante, né? Soma as forças e dá a resposta. É só usar aqui a força resultante, tá certo? 10 menos 6 vai dar igual a 4. 4 é a força resultante, tá bom? E a distância, vezes a distância que vai ser 4. Então, 4 vezes 4, 16, que é o mesmo resultado daqui, tá bom? Tudo certo? Então, só lembrando, pessoal, trabalho é igual a força vezes a distância. Cuidado com o sinal, positivo quando a força ajuda, certo? Negativo quando a força atrapalha, tá bom? E se falar de trabalho total, calcula o trabalho de cada uma e soma, se você preferir. Se não, vai pela força resultante, né? Que é o nosso segundo caso. Aí, tá bom? Uma outra observação, gente, é bem importante de se fazer, é quando a força está inclinada, tá bom? Vamos fazer essa observação na nossa próxima aula, tá certo? Espero que tenham compreendido, certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.